No exercício 23, vamos encontrar a derivada dy dx no ponto x igual a 1, onde a função y é dada como produto de 3x mais 2 sobre x vezes x na menos 5, mais 1. Então, vamos à solução desse problema. Esse problema vai nos requerer o uso da regra do produto, regra de derivação, e também a regra do quociente. Então vamos aí derivar a nossa função, que é um produto, né? Então vamos um produto dos fatores 3x mais 2 sobre x vezes x na menos 5 mais 1. Então vamos usar a regra do produto, onde f de x é 3x mais 2 sobre x e g de x é x na menos 5 mais 1. Então aí fica a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda função, x na menos 5 mais 1, vezes a derivada da primeira, que é 3x mais 2 sobre x. A derivada 3x mais 2 sobre x é a derivada de um quociente. Então nós vamos necessitar aqui a regra do quociente. Então vamos calcular aqui separadamente a derivada desse quociente. Então isso fica x, o denominador, vezes a derivada do numerador, que é 3x mais 2, menos a função numerador, que é 3x mais 2, vezes a derivada do denominador, que é x. Esse é o numerador que será o resultante da derivada do quociente. O denominador é o quadrado de x, que é o quadrado do denominador. Então está aí aplicada a regra do quociente para a fração 3x mais 2 sobre x. Vamos observar ali que a derivada de 3x mais 2 é 3 mais 0, ou seja, 3, e a derivada de x, obviamente, é 1. Então, isso fica 3x menos 3x menos 2 sobre x quadrado, simplificando ali 3x com menos 3x, então menos 2 sobre x ao quadrado. Essa é a derivada, então, daquele quociente ali. Então vamos voltar à conta original, que então eu tenho o produto de 3x mais 2 sobre x, calculei a derivada de x na menos 5 mais 1, isso é pela regra da potência, isso é menos 5 vezes x na menos 6, e agora eu tenho aqui o termo x na menos 5 mais 1 vezes essa derivada do quociente. A derivada do quociente nós havíamos calculado anteriormente, essa é menos 2 sobre x quadrado. Está dentro do quadrado verde ali. Então agora é puramente um algebrismo, né? Acabamos com as contas de derivação, então podemos expressar já a derivada dy dx simplificada ali, fazendo as contas e simplificando, já na forma então menos 5 vezes 3x mais 2 sobre x na sétima, menos 2 vezes 1 sobre x na sétima, mais 1 sobre x quadrado. Então essa é a derivada num ponto x qualquer, então dy dx. Como queremos a derivada no ponto x igual a 1, então agora temos que pegar essa expressão e substituir o x por 1. Isso é o que fazemos aqui, e depois que fizermos a continha ali, o resultado é menos 29. Então esse é o valor da derivada dy dx no ponto x igual a 1. Exercício 27. Encontre g' de 4, dado que f de 4 é 3 e f' de 4 é menos 5. Item A, a função g de x ela é dada como raiz quadrada de x vezes f de x, vezes uma função f de x. E no item B, a função g de x é dada como uma certa função f de x dividido por x. Então vamos à solução para o item A. Nesse exercício vamos necessitar tanto da regra do produto quanto da regra do quociente. Então, primeiro o item A, função g de x é raiz de x vezes f de x. Então, g' de x é a derivada deste produto,
produto de duas funções. Uma função é a raiz de x e a outra é f de x. Então, usando a regra do produto, diz então que a derivada do produto é a primeira função, que é a raiz de x, vezes a derivada da segunda, que é f de x, mais a segunda função, que é f de x, vezes a derivada da primeira função, que é a raiz de x. A derivada da raiz de x, nós vamos calcular aqui a parte, né? Vamos lembrar que a raiz de x é x elevado à potência expoente 1 meio, né? Então, usando a regra da potência, a derivada de x na 1 meio é 1 meio vezes x na 1 menos 1 meio, isso então dá x na menos 1 meio, que eu posso escrever então como 1 meio vezes 1 sobre x na 1 meio. E lembrando que x na 1 meio é raiz de x, então isso dá simplesmente 1 sobre 2 raiz de x. Então, derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, é isso que nós vamos usar ali. Então, usando então que a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x, g' de x fica então raiz de x vezes a derivada de f, eu escrevo como f' de x, então mais f de x vezes a derivada da raiz de x, então que é 1 sobre 2 raiz de x. Então essa é a derivada g' de x num ponto x qualquer. Como queremos calcular a derivada num ponto x igual a 4, substituímos o x por 4. Então fica a raiz de 4 vezes f' de 4 mais f de 4 sobre 1 vezes 1 sobre 2 vezes a raiz de 4. Então, substituindo ali f' de 4 por menos 5 e f de 4 por 3, então eu tenho 2 vezes menos 5 mais 3 sobre 4. Então, dá menos 10 mais 3 quartos, que dá, então, menos 37 quartos. Para o item B, a função g de x é definida como sendo f de x sobre x. Então, para derivar a função g de x, né, para obter g' de x, num ponto x qualquer, necessitamos calcular a derivada da função f de x sobre g de x. Para isso, então, vamos usar a regra do quociente, aplicando então a regra do quociente, onde o numerador é f de x e o denominador é x. Então, temos uma fração cujo denominador é x ao quadrado e o numerador é x vezes a derivada de f menos f vezes a derivada de x. Ora, a derivada de x é 1 e a derivada de f eu escrevo como f' de x. Então, ficamos com x vezes f' de x menos f de x vezes 1 sobre x ao quadrado. Então, para calcular g' num ponto x igual a 4, eu substituo então x por 4, ficando então 4 vezes f' de 4 menos f de 4 sobre 4 ao quadrado. F' de 4 é menos 5, é fornecido, né? E f de 4 é 3. Então eu tenho menos 20, menos 3, que dá menos 23 sobre 16. E esse é o valor da derivada de g no ponto x igual a 4. Exercício 29. Nas partes de A a D, f maiúsculo de x é dado em termos das funções f e g de x. Encontre a derivada de f maiúsculo no ponto 2, dado que f de 2 é menos 1, f' de 2 é 4, g de 2 é 1 e g' de 2 é menos 5. Então, no item A, a função f maiúsculo de x é dada por 5 vezes f de x mais 2g de x. No item B, a função f maiúsculo de x é dada como sendo f de x menos 3g de x. No item C, f maiúsculo de x é o produto f de x vezes g de x. E no item D, f maiúsculo de x é o quociente f de x sobre g de x. Então, solução para o item A, f de x é 5f de x mais 2g de x. Então, vamos calcular a derivada dessa expressão aí. Primeiro, usando a regra da soma, eu tenho uma soma, então é 5f de x mais 2g de x, isso fica a derivada de 5f de x mais a derivada de 2g de x. Depois aquelas constantes 5 e 2 vão lá para fora, né, do símbolo de derivação, usando a regra da constante vezes função. Então fica 5 vezes a derivada da f, mais 2 vezes a derivada da g. Então, a derivada da f eu escrevo como f' e a derivada da g como g' de x. 5f' de x mais 2g' de x. Então agora eu posso
substituir o x por 2 e obter então assim a derivada da função f maiúsculo no ponto x igual a 2. Então fica 5f' de 2 mais 2g' de 2. f' de 2, nós temos lá os dados, f' de 2 é 4, g' de 2 é menos 5, então eu fico com 5 vezes 4, mais 2 vezes menos 5, que dá 10. Para o item B, a função f maiúsculo de x é dada como sendo f de x menos 3g de x. Então a derivada de f maiúsculo é a derivada dessa expressão f de x menos 3g de x. Isso é uma diferença, então a derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então eu tenho derivada da f menos derivada de 3g de x. Usando a regra da constante vezes a função, coloco a constante 3 lá para fora. Do símbolo de derivação, fico com derivada da f menos 3 derivada da g. Então, derivada da f eu escrevo como f' e derivada da g como g'. Então, temos f' de x menos 3 g' de x. Então, agora eu posso substituir x por 2 e obter assim a derivada da função f maiúsculo no ponto x igual a 2. Então, como sendo f' de 2 menos 3 g' de 2. f' de 2 é dado lá no enunciado, isso é fornecido, isso é igual a 4, e g' de 2 é menos 5, então fico 4 menos 3 vezes menos 5, 4 mais 15, que dá então 19. No item C, a função f de x, f maiúsculo de x, é dada como um produto f vezes g de x, então a f maiúsculo linha de x é a derivada então do produto f vezes g, então isso dá f vezes derivada da g, mais g vezes derivada da f, então f vezes g' de x, mais g de x vezes f' de x. Então agora substituindo x por 2, então fico com a expressão, a derivada então da função f maiúsculo no ponto x igual a 2 é f de 2 vezes g' de 2 mais g de 2 vezes f' de 2. Nós temos todos esses dados fornecidos lá no enunciado do problema. F de 2 é menos 1, g' de 2 é menos 5, g de 2 é 1, f' de 2 é 4. Então fico com menos 1 vezes menos 5, mais 1 vezes 4, e isso dá 9. No item D, a função f maiúsculo de x é dada como um quociente, né? Quociente de f de x por g de x. Então, a derivada de f maiúsculo é a derivada do quociente. Então, usando a regra do quociente, isso dá g de x vezes a derivada da f menos f vezes a derivada da g. Tudo isso sobre a função g de x ao quadrado. Então, isso é g vezes f' menos f vezes g' dividido por g ao quadrado. Então, substituindo x por 2, temos então que a derivada da função f maiúsculo de x é g de 2 vezes f' de 2 menos f de 2, g' de 2, sobre g de 2 ao quadrado. Temos todos esses dados fornecidos lá no enunciado do problema, então, fazendo a substituição ali, 1 vezes 4 menos 1 vezes menos 5 sobre 1 ao quadrado, e isso dá menos 1. Exercício 33. Encontre todos os valores de x nos quais a reta tangente à curva y igual a x² mais 1 sobre x mais 1 é paralela à reta y igual a x. Então, esse problema se refere a duas retas tangentes. Uma é a reta tangente à curva y igual a x² mais 1 sobre x mais 1. E a outra é a reta y igual a x. Essas duas retas devem ser paralelas. Então vamos primeiro acessar essa reta tangente à curva y igual a x² mais 1 sobre x mais 1. Vamos obter a sua inclinação. A inclinação dessa reta tangente nada mais é do que a derivada, né? A derivada y' de x, desde que como o ponto aqui, x é um ponto qualquer, genérico, então a derivada y' de x é a inclinação da tangente à curva y igual a x² mais 1 sobre x mais 1. Então, usando a regra do quociente, obtemos
essa expressão aí, x mais 1 vezes a derivada de x2 mais 1 menos x2 mais 1 vezes a derivada de x mais 1, que é o denominador ali da função, né? Dividido pelo denominador ao quadrado, não dividido então por x mais 1 ao quadrado. Agora eu observo que a derivada de x quadrado mais 1 é 2x mais 0, ou seja, 2x, e a derivada de x mais 1 é 1 mais 0, ou seja, 1. Então, substituindo ali, temos x mais 1 vezes 2x menos x quadrado mais 1 vezes 1, tudo isso dividido por x mais 1 ao quadrado. Fazendo a conta ali, multiplicando, eu tenho então 2x2 mais 2x menos x2 menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Então, simplificando, temos numerador x quadrado mais 2x menos 1, denominador é x mais 1 ao quadrado. Então, essa é a inclinação y' de x. A outra reta que ele faz referência no problema é a reta y igual a x. Essa reta tem inclinação 1, obviamente. E a condição de paralelismo que foi dada no enunciado, né? Essas duas retas devem ser paralelas, né? Então, condição de paralelismo, y' de x igual a 1, ou seja, x quadrado mais 2x menos 1 sobre x mais 1 ao quadrado igual a 1. Temos que resolver essa equação e encontrar todos os pontos x nos quais isso vai acontecer, ou seja, as duas retas serão paralelas. Então, multiplicando aí x mais 1 ao quadrado por 1, temos x quadrado mais 2x menos 1 igual a x mais 1 ao quadrado. Então, x2 mais 2x menos 1 igual ao quadrado de x mais 1 é x2 mais 2x mais 1. Então, simplificando aí x quadrado com x quadrado, 2x com 2x, temos que menos 1 deve ser igual a 1. Isso, obviamente, é impossível de acontecer, né? Então, essa equação não tem solução, o que indica que nenhuma reta tangente à curva dada, né, a curva x quadrado mais 1 sobre x mais 1, vai ser paralela à reta y igual a x. Isso é impossível de acontecer. Então, não existe solução para esse problema. Nenhuma reta tangente à curva dada é paralela à reta y igual a x. A título de ilustração, eu usei um recurso gráfico para fazer o gráfico da curva, y igual a x quadrado mais 1 sobre x mais 1 em azul, e a reta y igual a x em vermelho. Verificamos aí visualmente que não existe realmente nenhum ponto onde a tangente à curva azul seria paralela à reta vermelha. Esses pontos seriam mais ou menos infinitos, mas não existe valores de x, números reais, onde isso acontece.